Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu quero compartilhar algo aqui com vocês. Meu último vídeo gerou uma dúvida que me foi encaminhada por uma pessoa. Nesse último vídeo eu falava a respeito da fonte das provações, que Deus permite que nós passamos por provações, mas Ele não é o gerador das nossas provações, mas Ele se utiliza das nossas provações para poder fortalecer a nossa fé e fazer com que a gente cresça à estatura de Cristo Jesus. E no meu vídeo eu fiz a colocação de que o autor das provações na nossa vida é Satanás. E aí então me foi enviada uma pergunta se todo problema que nós temos na vida de fato é causado por Satanás, se nós não temos problemas na nossa vida que são gerados por nossas próprias escolhas e decisões equivocadas. Sim, isso de fato acontece na nossa vida, mas essas situações elas não são consideradas pela Bíblia como provação. Provação na Bíblia tem a ver com essa perspectiva de, pela fé em Cristo Jesus, pelo nosso compromisso com Ele, nós passarmos por lutas, nós passarmos por perseguições, nós passarmos por oposições e etc. Essa outra dimensão de nós termos problemas em relação a escolhas mal feitas por nós, elas são realidades que estão presentes também na nossa Bíblia e na nossa vida, e a Bíblia explica isso de uma maneira um pouco diferente. Ela fala a respeito da nossa imprudência e de uma lei universal que existe, inclusive dentro da vida dos próprios cristãos, que tem a ver com essa perspectiva de que se nós semearmos para a carne, se nós semearmos para realidades que trazem destruição para a nossa vida, é isso que nós vamos colher. Então o apóstolo Paulo ele coloca isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6, ele diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bem com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Diretamente falando aqui, o texto está tratando a respeito de uma postura que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, devemos ter para com aquelas pessoas que Deus levanta em nossas vidas, levanta na igreja como líderes para nos instruir, para nos ensinar, para nos equipar a partir da palavra, que nós devemos honrar essas pessoas compartilhando com eles os nossos recursos materiais, que fazendo isso nós estamos semeando para o Espírito, porque nós estamos apoiando o sustento daquelas pessoas que fazem parte da família da fé e que nos instruem, nos ensinam a palavra. Mas Paulo, a partir desse contexto, ele traz uma ideia um pouco maior sobre isso, que tem a ver com essa questão de que se nós semeamos para a carne, da carne nós vamos colher ruína, mas se nós semeamos para o Espírito, do Espírito nós colheremos vida eterna. Então, o que é semear para a carne? Basta a gente olhar Gálatas capítulo 5 e nós vamos ver ali uma lista que Paulo coloca, exemplificativa a respeito de posturas da vida da gente, da vida das pessoas que estão relacionadas à carne. A carne, no contexto aqui, tem a ver com uma postura de coração que é contrária aos valores do reino de Deus. Então, se mesmo sendo cristãos, mesmo convertidos, nós semeamos para posturas contrárias àquelas que são os valores do reino de Deus na nossa vida, nós vamos acabar colhendo consequências em relação a isso que nós estamos semeando. Então, de Deus nós não podemos zombar, diz o apóstolo Paulo aqui. Esse texto, portanto, ele nos fala a respeito da responsabilidade que nós temos de semearmos para o bem, de vivermos a nossa vida baseadas nos valores do reino de Deus, semeando coisas relacionadas à realidade do reino de Deus, ao fruto do Espírito, porque isso vai fazer com que a gente colha
sempre realidades boas e bênçãos na vida da gente no tempo certo, mesmo que a gente esteja passando por um tempo de dificuldade ou um tempo de tribulação. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, quando tomadas fora dos valores do reino de Deus na nossa vida, ou seja, quando semeadas a partir dos valores da carne, certamente vão trazer consequências para a nossa vida. Mas, de novo, essas consequências são frutos da nossa irresponsabilidade, são frutos da nossa desobediência, são frutos das nossas escolhas erradas. Elas não são provações. Provações têm a ver com nós estarmos vivendo uma vida de conformidade com a vontade de Deus e nós estarmos enfrentando, apesar de estarmos vivendo de conformidade com a sua vontade, lutas, oposições e etc. Okay? Então isso são provações e no meio disso nós não devemos desfalecer, é o que nos diz então a palavra de Deus. Eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco essa perspectiva. Que Deus abençoe a sua vida e continue com a gente, vai seguindo o nosso canal lá no YouTube, vai nos seguindo aqui pelo IGTV também, pelo Instagram, para que a gente vá conversando cada vez um pouquinho mais a respeito das Escrituras e a respeito das verdades da palavra de Deus para a nossa vida. Deus abençoe você, que o seu dia seja extraordinário.